Justiça. Aquela situação envolvendo moradores lá da Vila Portuária, ali da região, para você se situar melhor, próximo ali ao terminal da Fospar. No final da tarde da sexta-feira, dia 31, vereadores de Paranaguá se reuniram com o Jean Zoletti, que é diretor de engenharia da EPR Litoral Pioneiro, e também com a advogada, a Patrícia Ravazani, acho que é isso, se não for é parecido. Enfim, eles são representantes da empresa EPR Litoral Pioneiro e vieram para Paranaguá para discutir as notificações entregues aos moradores da Vila Portuária. Para você entender ou para relembrarmos um pouquinho o caso, lá no final de janeiro, acho que lá pelo dia 24, 25, é isso, né, Zé? Foi dia 25, mais ou menos aproximadamente, que eles receberam. Eu vou mostrar aqui o pessoal que eles receberam. Eles receberam esse papelzinho aqui, ó, Marcos, dizendo que eles tinham 48 horas para poder entrar em contato com a EPR Litoral. Esse dia foi um sábado, né? Foi um sábado à tarde. Então eles tinham 40, de acordo com o que diz o papel ali, que é manuscrito, por sinal, né? Sim. Só tem a logo da empresa da EPR lá, dando um prazo para eles de 48 horas para desocuparem o local. Ou teriam que entrar em contato com a empresa para tentar regularizar a situação. Na verdade, no papel estava escrito que era para eles entrarem em contato por causa que eles estavam em situação irregular. Tá, mas só que, de acordo com os moradores, era final de semana e a empresa não tem expediente. Sim. Aí eles ficaram com medo de que segunda-feira as máquinas da empresa iam lá e iam derrubar a casa deles. Pois é. Porque, na verdade, é muito complicado contar esse detalhe, porque dá para entender por que a população entendeu errado essa situação, porque uma empresa no porta da IPR lhe dá um papelzinho, uma notificação escrito a caneta, é uma coisa muito complicada. Colocado no portão da residência sem literalmente, que alguém recebesse. pelo que aconteceu na época, no dia 25, eu me lembro um pouco da história, eles passavam com o carro deles, iam colocando no portão e avisando o pessoal, você tem 48 horas porque tem que desocupar a casa. Foi a maneira com que eles falaram, foi a maneira com que foi repassado. Não foi informado que, ó, vocês estão em situação irregular, nós temos que verificar isso, porque pelo que a gente vai ver aqui no que o representante da IPR vai falar, ele fala que, tipo, essa notificação se deu a placas, a portões que estavam em calçado, um local irregular. Não se tratava de residências. Porém, não foi repassado para a população. Imagine você na sua casa num sábado à tarde, bem despreocupado, passa um carro da EPR dizendo você tem 48 horas para desocupar o imóvel. Não foi bem o que eles entenderam, né? Deu uma repercussão, eles bloquearam completamente lá a Bento Rocha, né, de uma forma pacífica para chamar a atenção da empresa e também das autoridades, né? A imprensa local esteve lá, eu até acompanhei lá uma reportagem bem completa pela TVCI, né, que também esteve lá na cobertura. E, enfim, então... Até porque foi um sábado, não tinha expediente, não tinha um atendimento para eles, porque eles simplesmente notificaram e, tipo, vão correr atrás. E aí eles tiveram que fazer essa manifestação para poder chamar a atenção das autoridades, porque nem vereadores de Paranaguá sabiam, ninguém daqui sabia. Pois é. Bom, gente, então, para resumir, sob a condução do presidente da Câmara Municipal, vereador doutor Adalberto Araújo, lá do Partido Republicanos, os documentos distribuídos no último sábado, dia 25 de janeiro, estabeleciam um prazo de 48 horas para a regularização de possíveis irregularidades na área de domínio da Avenida Bento Rocha. A medida gerou revolta entre os moradores, que em resposta realizaram um protesto interrompendo o fluxo na via, como nós já dizemos aqui. Bom, a EPR Litoral Pioneiro, que é responsável pela concessão das avenidas Ayrton Senna da Silva e Bento Rocha, que dão acesso ao Porto de Paranaguá. De acordo com eles, o contrato tem duração de 30 anos, período no qual a empresa deverá realizar melhorias na infraestrutura destas duas vias. Então vamos lá. Segundo Jean Zoletti, que é representante da concessionária, a notificação foi mal interpretada pela população, que entendeu o aviso como uma ordem de desocupação. O Jean esclareceu que a ação faz parte de um mapeamento sobre a Avenida Bento Rocha para identificar possíveis elementos irregulares dentro da área de domínio, como placas, acessos e pórticos. O presidente da Câmara Municipal, vereador Dr. Adalberto Araújo, destacou a importância da reunião para esclarecer o equívoco e tranquilizar os moradores, garantindo que não se tratava de uma determinação para desocupação de imóveis. Vamos ouvir aqui a reportagem conduzida lá pelo João Ricardo
com o Jean Zoletti, que representa a empresa EPR Litoral Pioneiro, e com o presidente da Câmara Municipal de Paranaguá, vereador doutor Adalberto Araújo. Pode rodar, José, por favor. Diante da repercussão dessas notificações, dessas comunicações que foram feitas, a Câmara Municipal, os vereadores receberam realmente muitos apelos dos moradores para esclarecimento da situação. E os representantes da EPR, da concessionária aqui do nosso pedágio, eles vieram justamente aqui prestar essas informações para que a gente retransmita para a população e, de certo modo, as tranquilize. Então, o que ficou esclarecido é que se tratou de uma primeira fase, de um mapeamento, de um estudo a respeito de eventuais acessos e também algumas edificações irregulares, mas que não implica, especialmente neste momento, em nenhum risco de desocupação. Então, para tranquilizar a população. E também reforçamos, este compromisso, esse alinhamento entre o Poder Legislativo e a empresa, para que nós possamos trabalhar em conjunto, para que quando houver algum tipo de ação nesse sentido, a Câmara também seja informada para de antemão já tranquilizar a população. Exatamente, além daquelas que já estão previstas no cronograma de obras, algumas sugestões dos vereadores, especialmente na região do Jardim Iguaçu, medidas paliativas como a colocação, instalação de uma passarela para reduzir ali o tempo de travessia dos alunos, da população naquele trecho e minimizar também o risco de acidentes, como a gente tem visto, infelizmente. Jean, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Litoral Sul FM. Vamos explanar um pouquinho para a população de Paranaguá, principalmente o pessoal que mora na região ali da Bento Rocha, também da Ayrton Senna. Foi na última semana, algumas pessoas, alguns moradores receberam uma notificação para entrar em contato com prazo de 48 horas, foi alarmado e o pessoal achou que era uma desapropriação para sair em 48 horas e não foi bem isso, né, Jean? Quero que você explique para toda a população de Paranaguá o que foi de fato essa notificação. Bom, nós temos um trabalho, uma obrigação contratual que é de fazer um mapeamento de toda a faixa de domínio e de possíveis interferências e ocupações que ocorram e estejam localizadas dentro dessa faixa. O que acontece? Na última semana dando continuidade a esses trabalhos, nós emitimos comunicados à comunidade quando nós identificamos um acesso com alguma irregularidade, alguma placa, alguma estrutura móvel que estivesse ocupando a faixa de domínio. Esse comunicado ele trazia uma orientação para que a pessoa entrasse em contato com a EPR através de um e-mail para que ela pudesse ser orientada em como proceder com essa regularização. Né? Foi isso que a gente fez, e à medida que nós identificamos um problema de interpretação desse documento ou um problema com o texto desse documento, nós paralisamos, revisamos o material para que a gente pudesse continuar de uma outra maneira. E acredito também que na tarde dessa sexta-feira, aqui na Câmara dos Vereadores, junto com os vereadores, junto com o presidente da Câmara também, vocês ouviram os vereadores. O tema principal foi essa questão da notificação dessa faixa de domínio. Quero que fale como é que veio para a IPR somar esses debates com os vereadores. Já estão em conversa também com os moradores dessa faixa. Como é que está o avanço dessa conversa com todos os moradores também? Questão dos vereadores também aqui já. Isso, a gente agradece a oportunidade de vir esclarecer o fato, as ocorrências que aconteceram, e a gente teve a oportunidade, sim, de esclarecer e explicar esse processo, que nesse momento ele se trata apenas dessas ocupações de acesso e alguma ocupação móvel, seja ela uma placa, um banner, alguma coisa nesse sentido. Nesse momento nós não estamos tratando de edificações, de casas, de residências ou alguma atividade econômica na região da faixa de domínio. Certo. E se o morador tiver alguma dúvida, qual é o meio de contato que a população pode entrar? Tem ali até na notificação, às vezes as pessoas acabam perdendo a questão. Como é que elas podem entrar em contato com a IPR? Relacionado ao trabalho de ocupação de faixa de domínio, tem um e-mail que ele é fornecido quando é evidenciado a ocorrência. A gente deixa o formulário com essa comunicação com esse e-mail, E outras dúvidas relacionadas a tráfego, operação da rodovia de maneira geral, aí nós temos o 0800 da empresa que atende também essas ocorrências. Vimos o vereador, presidente da Câmara Municipal, doutor Adalberto Araújo, tranquilizando os moradores lá da Vila Portuária. E ouvimos também aí o Zoletti, que ele é o diretor de engenharia da EPR Litoral Pioneiro. E o Zoletti assegurou que a empresa revisará os seus métodos de comunicação para evitar novos mal-entendidos junto aí à comunidade.